Muito bem, está começando agora mais um Empreenda SC aqui na sua TV Inova. E olha, gente, o assunto de hoje é extremamente importante. Aliás, é algo que todo empreendedor precisa ficar muito atento, hein? O planejamento do seu negócio diante das mudanças que estão sempre acontecendo no nosso dia a dia. Até porque, se as coisas mudam, a sua empresa também precisa mudar, principalmente até depois daquele período de pandemia, né? Então, fica aqui com a gente porque o nosso Empreenda SC está só começando e vem fazer negócio com a gente. Olha, depois da pandemia da Covid-19, você sabe que muita coisa mudou, né? O jeito de trabalhar também mudou bastante. E com isso, claro, as empresas tiveram também que se adaptar, ou até mesmo se readaptar. E para falar sobre esse assunto hoje, sobre essa adaptação, né? E sobre o planejamento que você, empreendedor, precisa fazer, a gente vai conversar hoje com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Santa Catarina, Renato Carvalho. Aliás, o Conselho do Sebrae é formado, né, por representantes de várias instituições, como bancos, federações, secretarias, universidades e outras várias entidades que prestam também serviços à população. Então, o Renato hoje vai trazer uma visão também bem abrangente sobre o desenvolvimento de um negócio nos dias atuais. E ainda, claro, a gente vai receber também um empresário que precisou se readaptar durante aquele período de pandemia, hein? Então, não sai daí porque o Empreenda SC volta já já depois do intervalo. Vem fazer negócio com a gente. Muito bem, estamos aqui continuando o nosso Empreenda Santa Catarina de hoje. E, aliás, a gente está falando um pouquinho sobre ecossistema, né? Aqui em Santa Catarina, para que você possa empreender, para que você possa colocar o seu negócio, tirar da ideia, né? Tirar do papel e colocar realmente em prática. Como é que você pode fazer isso? E de que forma Santa Catarina e o Sebrae podem ajudar você a tornar esse seu projeto em realidade? Claro que esse ecossistema ajuda muito, né? Todas as entidades que fazem parte do sistema empresarial aqui de Santa Catarina, a gente tem a FEComércio, o próprio Sebrae, Fiesc, várias outras entidades que sempre ajudam a gente a melhorar, a capacitar você cada vez mais para que você possa sair, por exemplo, de uma pequena empresa e consiga alcançar aí e ser uma grande empresa também. Esse é o objetivo até do Sebrae, não é verdade? Então a gente resolveu convidar aqui um convidado muito especial que vai falar para a gente um pouquinho sobre esse ecossistema aqui em Santa Catarina e como é que você pode se preparar melhor para você fazer a sua empresa crescer e se desenvolver cada vez mais e, claro, contribuir para a economia aqui do nosso estado de Santa Catarina. Não é verdade? É isso que a gente quer, né? Para todo mundo, que a economia seja grande para todos nós. Vamos conversar então agora com o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Santa Catarina e também vice-presidente da FEComércio, Renato Carvalho. Como é que você está, Renato? Bem, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui no nosso Empreenda Santa Catarina. Nós que agradecemos. Tem muito papo ainda para a gente poder, né? Sim, temos muita coisa boa. Aliás, você está quase 40 anos no mercado de atacado. Atacado, meio varejo. Começamos com varejo. Hoje também está industrializando também. Olha só. Começamos então vamos bater um papo para o pessoal de casa entender melhor. Perfeito. Vamos lá, fica à vontade, pode sentar. Obrigado. O Renato, eu vejo que nesse ecossistema, essa preparação que às vezes a gente fala, né? Todo empresário, aquela pessoa que almeja ser um empreendedor, lançar uma ideia e tal, ela precisa se preparar. E essa preparação diz muito também sobre o ecossistema em que ela está inserida para poder realmente colocar a sua ideia em prática, né? Exato. E como é que funciona isso na prática para o empreendedor? Hoje a gente está passando por um momento que o empresário tem necessidade muito urgente de se reciclar, de se renovar. Por exemplo, o que era bom antes da pandemia, a pandemia nos ensinou muitas coisas. Uma delas é o seguinte: poder trabalhar em casa, tu não tem mais necessidade de estar no teu ambiente de negócio diariamente, tu consegue tomar decisão através de um notebook, do teu celular, do seu smartphone, porque é o seguinte, a informação está muito rápida. Então, essas situações todas, o Sebrae entra nesse caminho. Fazer o quê? Inovar. Esse empresário precisa inovar, precisa aprender, e o Sebrae tem esse papel fundamental, né, da educação, da gestão. O Sebrae tem um portfólio de produto muito grande e que pode fazer parceria com outras entidades. Então, essa é a nossa função. Que maravilha. Agora eu queria saber um pouquinho mais da tua experiência para o pessoal de casa também entender, né, de onde é que veio o Renato. Você, na verdade, é natural do sul do estado, né? Eu sou natural de Criciúma. A minha família, meus pais, a minha mãe
meu pai são aqui de Florianópolis, né? Uhum. Eu nasci, eu sou filho, o número 8. 8? Puxa, família grande, hein? Todos homens, né? Todos homens. Faleceram 2, né? Todos eles moram em Criciúma. A minha vida, né, começou lá, então meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia, como auxiliar de escritório aos 14 anos. Opa, aos 14 anos. Aí depois fui trabalhar com meu irmão numa imobiliária. Antes de casar, o meu sogro, o Hélio Gazola, uma pessoa formidável, já faleceu, né? Eu tenho muito a agradecer a essas pessoas, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos também, que contribuíram para a minha história. Sim. Meu sogro e minha sogra, o seu Hélio e Dona Zélia, que lá na década de 70 montaram uma portinha, uma loja de aviamento, a Dedal de Ouro. Começou como loja Andréia, era uma portinha mesmo, de 1 metro de abertura por 3 de comprimento. Que é como a maioria das pessoas começa. Exatamente, né? Começa isso aí. pequeno. Era um armarinho. Sim, e aí, armarinho. em 86, meu sogro disse, vou montar um atacado, quem sabe tu venha trabalhar comigo. Aí fomos, era noiva ainda. Uhum. Eu e minha esposa acordamos diariamente desde 87, quando casamos. Trabalhamos juntos há esses 37 anos juntos, né? Eu brinco que o meu irmão fala, como é que vocês conseguem? O seguinte, a gente tem um procedimento. Até às 18, a gente trabalha, é negócio. Depois é família. Então, nesses anos separou todos... bem, então. Isso é importante. E aí começamos com uma loja também de armarinhos, aquelas coisas de 25 de março, de carregar em Kombi, encher o ônibus da Pluma com mercadoria, ficar dormindo em hotel, em 2, 3 num quarto, porque era uma loucura naquela época, que inflação, e aí vivia em São Paulo a cada 15 dias. Na década de 90, quando explodiu assim o setor têxtil em Criciúma e região, nós migramos para o setor têxtil. Aí deixamos do armarinho, focamos no setor têxtil. E agora, mais recentemente, em 2005, montamos um atacado de tecido. Mantemos essa empresa até o ano passado, porque o segmento do jeans também deu uma desaquecida em função da pandemia, que as pessoas gostaram de ficar em casa com roupa mais confortáveis. É verdade. Então, muita coisa mudou o né? hábito, mudou o hábito de consumo. E aí, nós em 2017 montamos uma empresa, uma pequena indústria, toda ela verticalizada, para fornecer para Renner, para Gang, para a indústria nacional, botões, rebites, acessórios metálicos, né? E estamos aí hoje, esse segmento é B2B, né? Sim. E no atacado de aviamento, não, a gente atende também costureiras, alfaiates, mas também mais focado na indústria. Para todo o estado de Santa Catarina e até para o Brasil? Para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Que maravilha. Tanto é essa que a gente começa a questionar o pequeno empresário, porque a empresa dele hoje está para o mundo. Né? Então, busque o Sebrae. Busque um treinamento para redes sociais, para fazer o teu e-commerce, fazer o teu site, fazer a tua página, porque nós montamos um segmento ano passado, meu filho montou um segmento, direcionado ao mercado aberto, só em rede social. E hoje é um segmento que está crescendo muito. Tanto é que pegar algumas marcas aí, eles estão crescendo 40%, 50% ao ano nessa plataforma. Então, o empresário precisa aprender também. A gente precisa se renovar, precisa se mudar. O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Porque o mundo está tão dinâmico, mudando tanto. E essa mudança na nossa empresa aconteceu com a vinda do nosso filho Gabriel, que a gente está preparando, e aí eu digo para ti, com consultoria do Sebrae. Ele fez o Empretec, estamos fazendo agora o Programa de Gestão Avançada, que é um programa do Sebrae de 1 ano e 8 meses, que nós, lá na empresa, 3 vértices: rentabilidade, lucratividade e sucessão. Opa, sucessão é importante também. Então, e aí nessa sucessão, ele vem com a ideia dele e se comunicando melhor com esse público também. Um público novo. Entendi. Que são os compradores, que são os consumidores, que têm um comportamento totalmente diferente do meu, do teu. A nossa geração sabe se comunicar com o público. E o meu filho sabe se comunicar com o público dele também. É verdade. E o público dele, o seguinte, é diferente. Ele quer comodidade. O comportamento de consumo mudou. Um exemplo seguinte, quase 30% das pessoas não estão mais indo em loja. Caiu o fluxo de pessoas em loja. Puxa. E aí é o seguinte, tu está na tua casa, 11 horas da noite, tu está comprando, tu está entrando na minha empresa. Então, isso que a gente precisa começar. O empresário tem que aprender isso, sabe? Buscar no Sebrae, que o Sebrae tem muita coisa legal.
Porque, na verdade, essa preparação, até quando a gente fala, né, do ambiente todo de negócio, às vezes a pessoa tem medo de realmente colocar a sua ideia em prática, não sabe se vai ser uma ideia boa, se não vai, se está certo o público, se não está certo o público. Segmentar, quer dizer, são as dúvidas recorrentes do início. Mas é justamente nesse início que a pessoa precisa buscar a ajuda do Sebrae, né? Um exemplo, o Sebrae tem alguns projetos que agente de mercado, ele vai na tua empresa, faz a consultoria contigo, e vai mandar para ti, esse agente de mercado vai buscar 10 clientes ou 10 fornecedores para ti fazer uma live com ele, apresentar teus produtos, olha só, tu entender. Esse é um produto. Pesquisa de clima na tua empresa. Como é que está o clima entre colaboradores? Como é que o colaborador te vê enquanto gestor? Como é que ele vê o departamento, né? Compras com vendas, esse conflito com financeiro. Então, o Sebrae te apoia nisso, sabe? Puxa, tem muita plataforma, tem redes sociais, como tu te comunicar através do WhatsApp. Tem, inclusive, algumas plataformas que te auxiliam na gestão financeira, que hoje é o grande calcanhar do pequeno empresário. Né? Liderança também, né? Aprender a liderar. Exatamente, aprender a liderar. É isso que a gente tem que trabalhar. E olha só, as pessoas, muitas vezes, os empresários acham assim, não, o Sebrae vai me ajudar só a montar a empresa e depois pronto. Então, mas não, o Sebrae tem vários braços para sustentar o negócio de forma que ele veja desde o marketing até as vendas e tudo. Tudo. E outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, o Sebrae não é banco. Muitos acham que o Sebrae é um agente financeiro. Não, o Sebrae não é agente financeiro. O Sebrae, ele está nessa cadeia no meio para fazer a relação do empresário com o agente financeiro. O quê? Fazendo o credenciamento dele, fazendo com que ele tenha uma gestão. Vamos fazer um DRE, montar toda uma estrutura para apresentar para o banco. Então, o Sebrae tem esse apoio. Desde começar com um MEI, tu te tornar um micro e pequeno empresário. Sim. E fazer com que tu cresça para o quê? Essa receita, esse crescimento teu venha reverter nesse ciclo virtuoso que é novamente apoiar esse MEI. Esse MEI. Então, isso o Sebrae é um braço com resultado muito efetivo no Brasil inteiro. Com certeza. E Santa Catarina, né, parabenizar nossa equipe técnica, Carlos Henrique, Luque Pinheiro e Anacleto e toda a equipe do Sebrae, porque nós somos referência em tudo. No Cidade Empreendedora, agora nós tivemos aqui o Summit? O Summit. É referência nacional, é um projeto nacional, né, com 10 mil presenças confirmadas. Foi um sucesso mais uma vez, né? E mais de 30 mil pessoas online. Então, mais uma referência. E aí, projetos que a gente, né, agora vai o Décio Lima, que agradecer ele também, porque essa TV Inova também tem uma digital dele, junto com o Marcelo Petrelli, de a gente poder chegar em cada canto do estado de Santa Catarina com essa informação, sabe? Então, divulgar isso, né? Exatamente, divulgar isso aí. E acho que é importante. Os microempreendedores, o MEI, né, eles ficam focados mais em assim, puxa, eu preciso fazer o meu negócio dar certo. Isso. Né? Eu preciso comprar, preciso vender logo, contratar mais uma pessoa para eu tentar vender mais e tal. E às vezes esquece dessa capacitação. Ele faz tudo, né? Ele faz tudo, exatamente. E às vezes ele não consegue ter essa visão de que ele precisa ter uma ajuda de fora. E uma outra coisa que a gente precisa transmitir para o pequeno empresário, fazer com que ele o seguinte, ele venha a ser um colaborativo na sociedade. Não é só o negócio dele, sabe? É outra visão, né? Perguntam assim, Renato, brincam comigo que eu sou marajá português, tá? Porque onde tem entidade que não remunera, eu estou dentro. Então, bem legal. Várias entidades. Mas é o seguinte, qual é o grande ganho para ti, enquanto empresário, participar dessas entidades? Uma coisa que todo mundo quer, que todo mundo busca, informação. Informação, exato. E conhecimento. Tu estando envolvido nessas entidades, tu tem uma informação privilegiada. Agora é o seguinte, mudou a lei trabalhista. Ok, teve a reforma trabalhista lá atrás. Tu já está começando a entender como é que vai funcionar. Exato. Reforma tributária, tu está participando. E aí as pessoas começam assim, como é que está a reforma tributária? Está andando, está caminhando. Renato, podia dar alguma informação? Claro, mas participa também. Sim. Vem entender como é que funciona. E esse é o grande valor que a gente adquire participando das entidades. E você tem várias entidades, por exemplo, do varejo ali, você tem o CDL, você tem a CIF também, né? Associação Comercial e Empresarial. Os sindicatos patronais. Os sindicatos patronais, quer dizer... Tem as AMPs.
As AMPs também, quer dizer, não só olhar para o seu negócio, mas o quanto você pode contribuir para os outros também. Exatamente. Para todo mundo cresça junto. E isso hoje é o seguinte, o teu cliente está olhando muito como é que está a tua empresa, no ESG, né? O que tu faz com relação ao meio ambiente? O que tu faz com relação à sociedade? Então, tu começa o seguinte, a tua empresa começa a ser olhada, muitas vezes não pela tua empresa, mas pela persona, né? Quem tu és? Quem é a empresa? O que tu representa? E muitas vezes tu confunde o Renato com a Dedal de Ouro. Não, quem é? É o Renato da Dedal de Ouro. Então, são essas coisas que a gente tu tem que começar a te preocupar também com o ambiente que tu está vivendo. Fala um pouquinho pra gente, Renato, da tua experiência. Você já tem mais de 30 anos, quase 40 anos aí de experiência, quer dizer, então você, melhor do que ninguém aqui, hoje pelo menos, falar dessa experiência e também desses obstáculos que fatalmente um empresário, um microempreendedor vai enfrentar. O que, por exemplo, você diria que na sua carreira, na sua virada de vida, tipo, o que foi imprescindível para que você pudesse dar aquele pulo do gato que todo mundo quer, né, no seu negócio? O que é fundamental? Primeiro que é o seguinte, tu conseguir manter uma empresa por mais de 40 anos no Brasil é uma grande dificuldade. Sem dúvida. Primeiro que o empreendedor brasileiro, ele é um cara... corajoso, né? Não, ele destemido. Como diria meu filho, como diria a gente, é do rajado, porque o cara é fantástico. Primeiro que é o seguinte, o Brasil passa por muito... Ele não é um país linear. Não, a gente vive numa... sobe e desce. Altos e baixos sempre. Altos e baixos. A economia vinha num patamar, agora de repente sobe, desce, enfim, muda governo. Não existe uma política de Estado. Exato. Existe uma política de partido. Infelizmente, isso que acontece no Brasil. Se fosse política de Estado a longo prazo, nós teríamos, acho que, bem diferente. E alguns dizem, né, o Brasil é o campeão de oportunidades em perder oportunidades. Então, perfeito. Então, agora, enquanto empresário, primeiro, alguns pontos que a gente foi fundamental na minha vida. Participação em entidades. Fundamental. Fundamental, ser colaborativo. E numa dessas viagens que a gente fez, que eu fui à NRF, e eu agradeço muito a FEComércio, Sesc, Senac, que numa dessas eu fui para Nova York e teve um professor da Alemanha, que o Senac fez um convênio e levou um professor da Alemanha com conhecimento dele da Europa, de varejo, e veio para a NRF. Nós estávamos na NRF e aí 5 dias lá de imersão. No último dia ele fez um bate-papo conosco e começou o seguinte, primeira coisa, olha, a atividade meio na Europa está acabando, nos Estados Unidos acabou, nos Estados Unidos está acabando e no Brasil mais 5 anos vai acabar. Que era a minha atividade principal. Caramba! Aí alguns empresários criticaram, o senhor não conhece esse Mark, o nome dele, o professor Mark, da Alemanha. Eu disse, então tá. Foi onde nós começamos a indústria, começamos a produzir. Se nós não tivéssemos mudado esse mindset lá atrás, não tivesse ido lá na NRF, não tivesse participado disso, nós seríamos fora do mercado hoje. Te digo com toda certeza. Por quê? Acabou a atividade meio. A indústria está conversando com a indústria. Não é mais o comércio com a indústria. Tem alguns produtos que a gente tem valor, porque é o seguinte, muita quantidade precisa, e aí a gente consegue atender capilaridade, mas os grandes produtos hoje, está todo mundo B2B, não tem mais o comércio no meio. Exato. E esse foi a grande virada que eu digo para ti, não foi estar lá, mas é estar sempre lá, estar sempre participando. É sair da sua zona de conforto, né? Claro. Hoje eu brinco que é o seguinte, eu vivo mais na estrada, mas no celular e na empresa. O mundo virou de ponta cabeça após a pandemia. Exato, e tem aquele ditado também que você tem que, para você poder agarrar uma oportunidade, você precisa estar preparado. E para você estar preparado, você precisa sair do lugar. Não pode ficar sempre no mesmo lugar, né? Está participando, né? Está participando, exatamente. E assim, o empresário ele precisa entender, ele não é mais participativo. Ele virou um ser muito individual pós-pandemia. Ele gostou de ficar em casa, ele gostou do chinelo. Tanto é que a gente está vendo uma dificuldade hoje das pessoas se adaptarem a voltar a trabalhar em equipe. Né? Em equipe. Exato. Está tendo muito conflito. Fizemos pesquisa de clima e isso determinou, tanto na minha empresa quanto no Sebrae, foi feita pesquisa de clima. E, coincidentemente, as duas situações foram muito parecidas. A dificuldade das pessoas se comunicarem entre elas. Alguns querendo ainda trabalhar em casa. Então, é um novo ciclo, né? É um novo aprendizado. Agora, eu acho que uma coisa também fundamental, e principalmente aqui dentro do estado de Santa Catarina, né?
Nós temos um estado que é caracteristicamente empreendedor. Exatamente. E nós temos diversos setores que são extremamente pujantes aqui no nosso estado. E isso tudo é uma oportunidade de negócio, né? Exatamente. Tanto é que é o seguinte, o SEBRAE hoje tem no seu conselho todas as entidades representativas que são produtivas no estado. Temos FAMPESC, FEComércio, FIESC, FACISC, FCDL, FAESC, todos os segmentos estão contemplados. Qual é o nosso objetivo agora enquanto conselho? Que a gente quer o seguinte, ser um conselho mais proativo, mais participativo com relação à nossa diretoria executiva. É formar comissões. Vamos lá, turismo. Quais são as entidades que fazem parte do turismo? Comércio pode ser? Sim, que é um processo da cadeia. O agronegócio, a FAESC, a FAMPESC, todas as entidades... ABH, a hotelaria, por exemplo? FEComércio, que daí comércio, bens, turismo e serviços. Isso a gente pode agregar e fazer com que o seguinte, qual é o projeto que nós queremos de Estado com relação ao SEBRAE? E aí o seguinte, fazer um grande projeto estadualizado, onde não se faça pequenos projetos, sabe? A gente vai ganhar em energia, gastar menos energia e gastar menos capital. E ser mais objetivo e atingir mais empresas. Perfeito. Então, esses são alguns projetos que a gente vai fazer dentro do Conselho para atingir mais pequenos empresários, que esse é o nosso objetivo. Sim. E dizendo o seguinte, o empresário, eu brinco que eu estou aprendendo o SEBRAE. Eu digo o seguinte, o SEBRAE não paga janta e não paga festa. Qual é a taxa de conversão do SEBRAE? Quantos micro pequenos empresários eu vou conseguir colocar num projeto? Essa é a nossa taxa de conversão. Sempre focado no pequeno empresário. E isso eu dou parabéns ao SEBRAE Santa Catarina, que é referência. É referência em todo o país. É referência em todo o país. E é por isso que nós temos aqui a TV Inova, esse espaço maravilhoso. Exatamente. Para justamente levar todo esse insight, né? E assim, em conversa com o presidente Décio, e nós temos aí, agora só um gancho, nós temos uma coisa muito legal agora em Santa Catarina. O presidente do SEBRAE Nacional é o Décio Lima. O presidente do Conselho Deliberativo Nacional é o Zézo Pedroso, de Santa Catarina. Zézo Pedroso. O presidente da ABASE, que é da Associação dos Colaboradores do SEBRAE Nacional, é o Anacleto, que é o nosso diretor financeiro. Então, nós temos um clima muito legal de construção e aí a gente também tem que entender, Décio Lima é presidente do SEBRAE. Ele tem um projeto social, eles têm uma pegada social que nós podemos aproveitar muito em parceria com o SEBRAE Nacional. Por quê? Nós temos uma região do contestado que ela é muito pobre. Então, nós podemos fazer projetos sociais de trazer com que essas pessoas saiam da margem e venham para o mercado. Entendi. Perfeito, hein? Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui conversando. O senhor vai ter que fazer mais visitas aqui. Não, o senhor está no céu, tá? Tá bom. Renato. Então você, é isso aí. Renato, tem que estar sempre aqui com a gente para poder passar isso, né? É isso aí. Porque eu acho que é importante essa informação, tudo aquilo que a gente pode crescer e a gente está sempre aprendendo junto, né? E assim, eu agradeço muito a Marcelo, né, a nossa diretoria também executiva, ao SEBRAE Nacional e ao nosso conselho por a gente estar construindo esse projeto com vocês do TV Inova. Maravilha. E a gente que agradece a sua participação aqui, abrilhantando o nosso Empreenda Santa Catarina. Sempre à disposição. Obrigado mesmo, Alexandre. Renato Carvalho. Prazer. Nosso vice-presidente da FEComércio e também presidente do Conselho do SEBRAE. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar com mais um convidado especial para a gente ver também na prática, né? Assim como o Renato mostrou para a gente, como é que é realmente se preparar e qual é o case que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sai daí. Já de volta no nosso terceiro bloco aqui do Empreenda Santa Catarina. Olha, o programa hoje está muito bacana e vai ficar melhor ainda com essa nossa convidada. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui no nosso estúdio, mas ela vai estar ao vivo com a gente. É uma convidada que montou uma sorveteria. Começou, claro, né, como todo mundo, começa-se com aquela dificuldade, uma empresa familiar, mas a coisa foi crescendo, eles prepararam direitinho essa empresa e hoje ela está de pé, continua ainda fazendo sucesso lá em Herval do Oeste. A gente vai conversar agora com a empresária Loise Becker. Tudo bem, Loise? Como é que você está? Tudo certo, e contigo, Tudo Alexandre? bem, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, o Empreenda Santa Catarina. Infelizmente, você não pode estar aqui com a gente, né, no nosso estúdio, mas você está aqui da mesma forma, né? Pelo menos para o telespectador, você está da mesma forma aqui com a gente. Então, o nome da sua sorveteria é Chantilly, é isso? Isso, Chantilly Alegria. Chantilly? Alegria.
Alegria. Ah, tá. Se puder dar um pouquinho mais de retorno aqui no estúdio, fica legal. Porque aí a gente consegue te ouvir um pouco melhor aqui. Você tá me ouvindo bem, né? Sim, tô te ouvindo bem. Maravilha. Aí de Erval do Oeste. Foi a primeira sorveteria aí de Erval do Oeste, não? Não, já havia, principalmente em Joaçaba, né? Que é a cidade do lado, Do lado, é. e acaba competindo, né? Aham. Mas não foi a primeira, não. Quando que foi? Quando que surgiu a Chantilly? 20 anos depois, né? Sim. Foi com os meus pais. Meu pai já trabalhava no ramo de alimentos e minha mãe já tinha alguma experiência assim com produção. Aí eles queriam montar uma empresa deles, né? Porque eles viam que o sorvete que era comercializado não era tão gostoso. Eles achavam que eles podiam fazer melhor. Aí eles montaram a deles, né? E isso há 20 anos atrás. Que legal. Aí hoje eu e meu irmão estamos à frente do negócio. Olha só, então você era pequenininha, imagino eu, você e seu irmão eram pequenininhos quando começou a sorveteria, né? Porque você é novinha, né? Você deve ter quantos anos? Desculpa perguntar. Eu tenho 32. Quanto? 32. 32 anos. Poxa, mas você parece bem mais nova, né? Bem mais nova. Obrigada. Agora, a sorveteria, me fala assim, ó, a preparação, acho que você percebeu, deve ter visto isso, né? Que os pais de vocês, claro, eles trabalharam bastante no início para poder lançar o negócio, né? Nossa, como é que foi esse início? Teve muita dificuldade? Sim, era muito, muito difícil, assim, porque hoje a questão de crédito para nós é bem mais facilitada do que foi para eles no começo. Então, eles tinham que comprar tudo meio à vista, e não tinha crédito com os fornecedores, não tinha crédito no banco, não era tão fácil parcelar um equipamento. Então, eles iam para rodeio, festa de comunidade, carregavam os freezer no carro, era uma pampinha na época. Uma pampa, nossa, lembro. Isso, uma pampa vermelha, inclusive. Vermelha, era um Corcel 2 cortado, né? Com a caçamba atrás, eu lembro. Isso aí. Aí eles carregavam e iam nos rodeios vender sorvete. Aí chegava na segunda-feira, aí ia negociar com os fornecedores o açúcar, o leite para fazer o sorvete daí na semana. Que legal. Olha só, mas isso é que é o bacana o pessoal de casa ver, né? Pô, eu quero montar uma sorveteria. E já pensa, às vezes, que não, tem que ter já o balcão pronto, já tem que ter o ponto feito e tal. Não, mas às vezes você pode primeiro testar. Os pais de vocês testaram primeiro, né? Isso, é isso mesmo. Aí hoje, mas a gente também tem um pouco desse viés hoje ainda, né? Por exemplo, eu quero lançar um produto novo. Sim. Então eu vou lá, faço um teste, 5, 10 quilos, aí distribuo para o pessoal provar. O que você acha desse sabor, desse picolé, desse chocolate? Aí então eles dizem, não, muito legal, ou pode melhorar isso, aquilo, né? A gente sempre ter esse contato direto com os clientes, sempre já vem lá do passado, né? Ah, tá, entendi. Agora sim, eu queria mostrar aqui para o pessoal de casa também, a gente vai colocar na tela as fotos, um pouquinho aí da sorveteria, porque é uma sorveteria já bastante conhecida, né? Já tem 20 anos, o pessoal gosta da sorveteria, né? Sim, é bem conhecida. E é a maior satisfação, assim, você dizer, ouvir dos clientes, eles me encontram na rua e falam, eu fui lá na sorveteria domingo, eu provei tal sabor, o recheio, fui bem atendido, aquele milkshake assim, aquele milkshake assado, ou enfim, o tá na boca do né? povo já, então. É muito bom. Aí eles já dão ideia ali mesmo, né? Você podia lançar... Sim! Olha só. Inclusive, a gente uma vez ficou sem embalagem de um picolé. Aí o pessoal parava os nossos funcionários, que eles sabiam que trabalhavam, assim, às vezes tinha um emblema na camisa, né? Aí então os meus funcionários lá fazendo compra no supermercado, eles diziam, nossa, por que não tem o produto? Vocês precisam fazer esse produto porque eu quero, eu amo, eu gosto. Por que não tem? Sim. Aí fica devendo. E o legal é que eles ajudam, o povo também ajuda vocês a inovar, né? Os produtos e tudo mais. Nossa. Qual é o sabor que mais sai, que o pessoal mais pede? A gente vende muito flocos. Flocos?
Aí a gente também vende uns milho verde. Também os Milho nossos verde. concorrentes dizem, eu não vendo milho verde não sai. Mas o nosso milho verde, ele tem um diferencial, né? Opa! Aí milho verde a gente vende super bem. O pessoal ama o nosso milho verde. É mesmo. Então, flocos e milho verde são os carro-chefe? Não, milho verde não é o carro-chefe, mas vende super bem. Então, Vende também. fica ali nos tradicionais, né? Floco, chocolate, Chocolate. sensação, que daí é morango com chocolate. Eu vendo muito chocolate branco também, sorvete de chocolate branco, tanto picolé. A gente tem o premium, os nossos picolés que são recheados e recobertos, eles são aqueles de 80, 100 gramas, né? Sim. 80 gramas, né? E a fabricação é própria? Isso, tudo nosso, a gente Tudo faz. de vocês. Inclusive, o chocolate. Há 5 anos atrás, investimos daí na produção, na compra de um equipamento que ele produz o chocolate. Então, a gente passou a produzir a nossa própria cobertura, aquela casquinha que recobre os picolés cobertos de chocolate, por exemplo, né? Então, o chocolate branco coberto com chocolate branco. Então, a gente produz agora também o nosso chocolate. E com isso, a gente conseguiu ampliar o nosso leque de produtos em mais de 50%, assim. Daí, agora, a gente produz tanto a massa de sorvete quanto todos os recheios que vão no sorvete. Então, se vai uma polpa de fruta, tipo um abacaxi, uma polpa de abacaxi no meio. Nós também produzimos. Sim. Aí, se vai flocos de chocolate, no caso, os floquinhos, né? Os picadinhos, nós também produzimos. E os pais de vocês, eles ainda continuam supervisionando? Como é que é? Meu pai, ele é um pouco mais resistente, né? Aí, então, ele tá mais presente. Ele fica mais presente. Minha mãe já tá abandonando, assim. Quis se aposentar já. Tá Mas, querendo só receber o dinheiro no bolso, né? Mais ou menos isso. E vocês estão lá, correndo atrás. Mas é gostoso. Me diz uma coisa. Se você tivesse que dizer assim, qual foi o diferencial que os pais de vocês ou vocês fizeram para que a sorveteria crescesse ainda mais e se consolidasse na boca do povo? O que você acha que aconteceu ao longo aí desses 20 anos? Olha, a gente sempre prezou pela seguinte frase, né? Você só faz produto bom com matéria-prima boa. Então, nós nos esforçamos, né, para ter uma matéria-prima de qualidade, uma fruta selecionada, aí um cacau de origem, um leite com bastante sólido, um leite bacana, bem feito, né? Perfeito. Vindo, né, do campo e tal, com bastante qualidade, para que a gente daí conseguisse fazer um sorvete com um bom sabor, assim, que você come, ele tem corpo na boca, né? Entendi. Você mastiga o sorvete, ele desaparece, você morde o chocolate e o chocolate é crocante. Entendi. Então, a fruta presente no produto, né? Então, Loise, eu queria só uma coisa. O Belotti aqui, ele está pedindo para mim o seguinte, repete a frase que ele vai anotar para a gente botar no nosso top 5. Porque essa frase é boa, hein? Essa frase é legal, muita gente quer saber. Qual é a frase mesmo? Que só se faz produto bom com matéria-prima boa, né? Só se faz produto bom com matéria-prima boa. Pegou? Anotou, Belotti? Beleza, ele vai me passar depois para a gente colocar no top 5. Você vai ter uma fruta selecionada. Por exemplo, a gente faz picolé de frutas, né? Nosso picolé de abacaxi. Então, nós vamos até o Ceasa, ou no caso de uva, o produtor de uva. A gente mesmo colhe as nossas uvas lá, supervisiona a colheita da nossa uva. Caramba! E daí, sim, aí chega na fábrica, a gente tira, então, todas as imperfeições para que o picolé tenha o suco de uva que seja o melhor suco de uva possível, né? Total. Então, o abacaxi, a gente vai até o Ceasa, aí escolhemos os nossos abacaxis, a gente olha lá aquele que você tá bem maduro, que não tem doente, que não tem batido, preto,
nós mesmos daí descascamos os abacaxis, Uhum. moemos e colocamos no picolé. Aí, então, o limão também. O limão, vamos até o campo, colhemos o nosso limão e aí a gente faz o picolé de limão. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta então. Já que você está falando que vocês fazem tudo isso, e isso não é qualquer sorveteria que faz, né? Não é qualquer sorveteria. Às vezes eles compram lá pronto, lá tal. Mas vocês não. Além de ser uma empresa familiar, vocês sim, fazem questão de fazer tudo, desde o início do processo da produção até a venda, né? isso mesmo. E a sorveteria de vocês, ela é procurada principalmente por jovens ou pela família toda? A gente percebe Ah, que o nosso maior público, o que mais decide, no caso, né, são as mulheres jovens. as mulheres jovens. Olha Isso só. a gente percebe que são os principais clientes em quantidade. Que Mas coisa. podemos notar também no nosso ponto de venda que os homens também consomem bastante, que Sim, o homem normalmente não é muito do doce, sim. mas também consomem bastante, as crianças também. A gente tem desenvolvido também produtos, uma linha de produtos específica para infantil, né? Aham. Aí também com fruta, dos últimos anos a gente também tem se esforçado para tirar o aroma artificial. Opa. Então, venho num trabalho de aromatização de aroma natural ou Uhum. aroma idêntico ao natural, né? Que Aí para beleza. tirar todos os aromas artificiais da nossa linha de produtos, né? Então, aí eu ia te perguntar o seguinte, bom, tá certo que os homens eles escolhem o sorvete, mas com base nas mulheres. As mulheres é que escolhem para eles, eu acho, né? Belote, Mas assim, Belote, a tua mulher que escolhe o sorvete para ti? Sim. Sim. Sem açúcar ainda. Tá vendo? Vocês têm também a opção sem açúcar? não, ainda Ainda não não. investi Mas é uma nessa sugestão, né? Vai que Belote chega aí com a esposa, ele vai dizer, tem que ser sem açúcar. tem que ser Aí sem já não vai açúcar. vender. Sim. É Entendi. porque a gente acredita, é um pouco, né? Ah, Hoje você consome um produto sem açúcar, sim. aí você fica com aquele retrogosto de edulcorante, né? Ah, entendi. Aí a gente ainda não desenvolveu um sem açúcar que a gente tivesse orgulho de vender. Ah, entendi. Ó, boa, hein? Boa. Aí, para vendermos um sem açúcar, a gente imagina que tem que ser mais ou menos o mesmo padrão do tradicional. Claro. E isso exige pesquisa, né? Exige investimento, não é verdade? Isso. Hum, Investimento em pesquisa, né? pesquisa. Aí, Você diria, por exemplo, que durante esses 20 anos, né, em que vocês estão trabalhando, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram? Foi realmente de inovar nos sabores, de produzir, de buscar, por exemplo, a uva e tal? O que foi mais difícil para conseguir o negócio como vocês têm hoje? treinar pessoas. Ah, olha, não foi nada daquilo, é treinar pessoas. Porque hoje nós trabalhamos com pessoas, são pessoas que produzem, Aham, são pessoas que vendem, são pessoas que compram. Então, a chave de qualquer negócio hoje claro. é o consumidor. Entendi. Porque diz aquela frase, né? Sim. Que se o teu consumidor vai comprar em outro lugar, ele demite do gerente do chefe ao faxineiro, né? É verdade, é verdade. Agora, uma Então, coisa, nessa questão de gestão, eu acho que o Sebrae, ele sempre ajuda muito as empresas a poder gerenciar, capacitar funcionários. Como é que foi o teu sim. relacionamento com o Sebrae? Ou o relacionamento dos teus pais, né? Já desde cedo eles tiveram a presença do Não, Sebrae? quem começou com o Sebrae fui eu há Opa! 10 anos atrás. 10 anos Sério? atrás, sim. Que A gente bacana. começou nossa relação com o Sebrae, Ah, que teve um programa do Sebrae que era para fortalecer a área de alimentos e bebidas do meio oeste. Então, foi feito um grupo de empresários que participaram e a gente participou de curso de análise de pontos fracos e fortes, opa, aham. fluxo de caixa, nossa, uma variedade, né? Você lembra quais foram os pontos fracos que eles identificaram? Hum, Eu fui eu mesma que participei dessa esse treinamento, né? desse treinamento. Tá. Eu lembro que na época
a gente tinha uma percepção que hoje a gente já conseguiu se desvincular, que era o seguinte, a gente não conseguia mostrar para o nosso cliente o diferencial de um produto nosso, por exemplo, ou daquele carro que passa dizendo, pessoal, o picolé, não sei o que você vai ver, e não tem nem rótulo, não tem nada, né? O cara tá vendendo lá numa caixa de isopor. E às vezes é só o gelo com um saborzinho, Isso, né? Aí a gente Entendo. dizia, mas nossa, o nosso consumidor não consegue diferenciar. E hoje a gente percebe que isso não é mais real. Certo. E fomos atrás de não só fazer o melhor produto, essa questão de matéria-prima, que a gente levou muito mais a sério com esse resultado, até investimento no chocolate também, que a gente acabou fazendo nesse sentido de se diferenciar mais, né? E embalagem, propaganda, marca também, acabamos desenvolvendo mais a marca para que fosse mais reconhecido, fosse mais icônico. E aí você percebeu que depois do Sebrae dar toda essa ferramenta, a empresa decolou? Na verdade, sempre é uma escada, né? Não é achar que vai sair. Sim, rápido hoje assim, né? Hoje vendo R$1 e daí amanhã com o Sebrae eu vou vender 100. Sim, claro, é todo um desenvolvimento, né? Aí hoje amanhã vende 5, daí no outro dia vende 2, aí vende 10, vai crescendo. Mas com essa participação, a gente tem a ideia hoje que a pessoa chegue no nosso freezer e a pessoa compre chantilly. A pessoa não compre um picolé, a pessoa compre chantilly. Chantilly alegre. Chantilly alegria. Alegria. Isso. A pessoa vai no nosso freezer e vai comer um picolé da Chantilly Alegria. Porque só no freezer da Chantilly Alegria ela encontra esse produto que é dessa forma. Claro, de qualidade no padrão que vocês determinaram, qualidade, né? Não só qualidade, mas diferente. Vamos dizer assim, um produto que os nossos concorrentes eles não têm. Então, por exemplo, picolé com nibs de cacau. Hoje a gente não vê que tem picolé de nibs do cacau no mercado, mas o nosso freezer tem. Olha só, que bacana, hein? A gente percebe até o orgulho que você tem no teu olhar, na forma de falar, de se expressar, porque realmente você tem orgulho do produto que vocês construíram, né? Sim, eu tenho muito orgulho, porque tem muito da minha participação, né? Porque eu fui fazer engenharia de alimentos justamente para maximizar esses pontos fracos, né? Sim. E o nosso desenvolvimento de produtos, às vezes, ficava na mão do produtor de insumos para o sorvete. Sim. Vinha o produtor de insumos para sorvete, ele demonstrava 1 ou 2 produtos e era o que a gente lançava. Então, esse vendedor ia não só na nossa sorveteria, como ia nas outras também. Então, você chegava lá, na temporada, todo mundo lançando a mesma coisa. Então, não era chantilly alegria, era mais um picolé. Claro. Então, aí a gente desenvolve os nossos produtos tendo isso em mente. Que eles têm que ser não só os muito saborosos e muito deliciosos, mantendo o nosso padrão, como eles também têm que ser diferentes do que já está estabelecido no mercado. E você viu que com o Sebrae você acabou percebendo que realmente para diferenciar a marca de vocês de outros lugares, você precisava, né, profissionalizar cada vez mais e montar realmente o padrão da empresa. Aí hoje o Sebrae me ajuda já em outros departamentos, né? Opa! Notávamos que a gente estava meio desorganizado na questão das finanças, né? Porque a gente não tinha muito... Na hora de precificar, era um pouco difícil porque a gente não sabia o que estava indo efetivamente de valor, de dinheiro, né? Na produção do produto, na produção de, 100 quilos de sorvete, ou 100 potes de sorvete, a gente não sabia com 100% de certeza quanto era gasto. Então, há 2 anos atrás, eu contratei o Sebrae,
aí a gente organizou essa questão. Hoje também temos um ou dois que eu inscrevo os meus colaboradores. Então, Opa. tem uma colaboradora que é gerente de uma das nossas lojas, Aham. ela está no programa com o Sebrae. Aí eu tava, né, sempre tô tentando desenvolver alguma coisa nova com o Sebrae também. O Sebrae também ajudou a gente a desenvolver produto. A gente Opa. desenvolveu o nosso produto sem lactose com eles, em parceria com o Sebrae. Aí também teve um ótimo resultado. Esse o Belote e a mulher já podem ir lá para consumir. Sem lactose, não é? Ó, Sem tá lactose. vendo? Aí também desenvolvemos com o Sebrae treinamento de vendas com os nossos vendedores e nosso Certo. pessoal da logística para entender melhor como lidar com os clientes, né? E me diz uma coisa, agora assim, ó, onde é que você quer que a sorveteria Chantilly Alegria chegue? Onde é que vocês querem chegar? Gostaríamos, né? Cada vez mais pessoas consumindo o nosso produto. Você pensa já em franquia, por exemplo? Isso, a gente já está com um projeto de franquia, só que também estou pensando em contratar o Sebrae para me ajudar com esse departamento aí. Você está vendo só como o Sebrae ajuda até você a subir de nível, né? Então, quer dizer, não é só estabelecer a empresa, não é só consolidar a empresa, a gestão, fluxo de caixa e tudo mais. É também fazer com que a empresa saia daquele pequeno patamar e alcance um patamar maior ainda, né? E esse é o teu desejo. Isso é meu desejo, assim, que ver a nossa marca cada vez mais... Aqui em Florianópolis também. A gente quer aqui agora. Como? A gente quer aqui em Florianópolis, porque o Belote tá louco para... É difícil a gente ficar indo para Erval do Oeste, né? Tem que ter aqui também. Mas desde que tenha sem açúcar, né? Sem açúcar. Tá bom. Tá, eu vou anotar então para... Já prepara isso também. Mas legal, essa questão de franquia também, o Sebrae auxilia totalmente, né? Sim, tem auxílio também para não só a formatação do plano de negócio, como todas as etapas para franquear. Eu sei que o Sebrae também auxilia nesse departamento. Então a gente vai... Desculpa te cortar aqui de novo. Vai trabalhar nesse sentido. Maravilha. Agora sim, a última pergunta, porque a gente está com o nosso tempo também se esgotando, mas eu queria perguntar assim, ó, qual é o tipo de treinamento, qual é o tipo de consultoria que você recomenda as pessoas buscarem o Sebrae nesse início, na preparação do negócio? O que é fundamental na tua opinião? Olha, eu imagino assim que a maioria dos negócios hoje que a gente percebe que falha muito na questão do financeiro ou do planejamento estratégico, né? Certo. Então, o Sebrae me ajudou muito nesse sentido do planejamento estratégico e na organização do financeiro. Não exatamente me dando as ferramentas, sabe? Mas no sentido de que abre a nossa mente para que a gente busque dar um passo adiante. Então, certo. eu acho Posicionar que a empresa, né? Oi? Posicionar a empresa. Posicionar a empresa. Não exatamente te dando todas as ferramentas. Claro. Mas você abre a percepção que você poderia fazer diferente. Então, eu acho que esse é o principal diferencial. Você ir atrás de fazer algo novo, uma melhoria contínua, no caso, né? Que legal. E o Sebrae, ele te dá esse subsídio, no caso. Loise, quero te agradecer por essa aula que você deu aqui de preparação, de planejamento, realmente de determinação, né? Que você teve junto com o seu irmão, com a sua família, e te parabenizar, né? Por esse sucesso que você tem e tomara que logo, logo você traga aqui a Chantilly Alegria para Florianópolis e para todo o estado de Santa Catarina e quem sabe até para o Brasil inteiro, né? Nossa, você colocou em palavras o meu sonho. Perfeito. Então é sinal que ele vai se realizar, não é verdade? Ótimo. Legal. Loise, obrigado mais uma vez por ter compartilhado aqui a tua história com a gente, tá bom? Eu que agradeço. Valeu, querida. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. E olha, a gente vai se despedindo de você também. Tá vendo que sorvete gostoso que deve ser, né? A gente vai querer provar, com certeza.
E faça como a Loise, faça como muitos empreendedores, procure o Sebrae. Tem alguma dúvida? É claro que o Sebrae vai te dar a solução exata para você crescer ainda mais. E não perca, amanhã nós temos de novo, né? 9h30 da noite, programa inédito do Empreenda Santa Catarina, especialmente para você. Até lá!